Deus concedeu um pedido a um homem da Bíblia e acrescentou mais 15 anos de vida a ele. Sabe por quê? Porque o homem pediu certo. Ele soube pedir. E esse homem era Ezequias. Ele pediu mais tempo de vida com fé e lágrimas sinceras. Em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias, doente e já condenado à morte, ora a Deus com o coração quebrantado. E Deus responde: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Moral da história: o pedido sincero, nascido da intimidade com o Senhor e arrependimento, move o coração de Deus. Sabe quando você ora, pede algo para Deus com toda a força, de todas as formas, com jeitinho, resmungando, fazendo aquela carinha linda de gatinho do Shrek, mas parece que o céu está em silêncio? E a gente começa a se perguntar, será que Deus está me ouvindo? Mas e se o problema não for o silêncio dele, e sim a forma como você está pedindo? A verdade é que saber pedir também revela em qual nível espiritual nós estamos. É um sinal de maturidade espiritual. Porque quando a gente começa a crescer na fé, o Espírito Santo ensina o nosso coração a não pedir só o que a gente quer, mas o que Deus quer para nós. Eu sempre digo uma frase que é a seguinte: nós sabemos o que é melhor pra gente, mas Deus sabe o que é perfeito pra gente. Você concorda com essa frase? Escreve aqui pra mim nos comentários se você concorda ou não. E tem gente que pede pra Deus abrir uma porta, mas ainda não tem a estrutura pra passar por ela, entende? Pede bênção, mas não pede sabedoria pra lidar com a bênção. Pede pra ser exaltado, mas não quer passar pelo processo de ser moldado em quebrar o orgulho, a soberba e aprender a servir as pessoas, a se humilhar. E aí vem o segredo. Nem todo não de Deus é rejeição. Às vezes é proteção, Ele está nos protegendo e muitas vezes nos dando livramentos. Volta aí na sua vida para trás e pense em quantas coisas Deus te livrou e você falou: nossa, ainda bem que Deus me livrou disso, porque Ele enxerga lá na frente o que a gente ainda não consegue ver. Salomão entendeu isso. Quando Deus disse, pede o que quiseres que eu te darei, ele poderia ter pedido riqueza, poder, vingança, mas ele pediu sabedoria para governar bem. E Deus se agradou tanto que disse, já que não pediste riqueza nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria, te darei tudo isso e ainda mais. Salomão soube pedir. Recebeu em dobro e foi o homem que mais teve sabedoria na história da Bíblia e talvez até da humanidade. Ana foi outro exemplo de alguém que soube pedir. Ela chorou, se derramou e fez um voto com um propósito voltado para Deus. Ela não pediu um filho por vaidade, por querer tirar a humilhação que ela tinha perante as pessoas. Ela pediu para dedicá-lo ao Senhor. E Deus atendeu e novamente ele fez além. Ou seja, Deus deu o filho Samuel, o primeiro que foi dedicado a Deus, e mais outros 3 filhos e 2 filhas depois. Ela pediu 1 e Deus deu 6. Quando a gente aprende a pedir do jeito certo, a nossa oração muda. A gente para de orar dizendo, Senhor, me dá o que eu quero, e começa a dizer, Senhor, me dá o que eu preciso para cumprir o teu propósito. Muitas pessoas pedem um marido, namorado, namorada, mas na verdade não sabem nem tratar as pessoas da própria casa bem. Quando namorou, já traiu, tratou mal. Como Deus vai confiar um casamento a essa pessoa, entende? Tem pessoas que pedem um emprego que talvez a gente não está preparado para o tamanho da responsabilidade que vai ter que ter. Também tem pessoas que pedem para ganhar um carrão, uma mansão, até ganhar na Mega Sena, mas na verdade não sabe nem administrar o que ela tem em mãos hoje. E deixa eu te falar uma coisa, o pedido certo não nasce da ansiedade e da empolgação, nasce na intimidade com Deus. O pedido certo não vem da boca para fora, ela vem do coração alinhado com o céu, com Deus. Jesus foi o maior exemplo de todos. Ele orou no Getsemane dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Jesus também pediu, mas pediu com submissão. Deus não concedeu esse pedido a ele, mas quando Jesus disse que seja feita a tua vontade e não a minha, Deus sabe que foi sincero, por isso negou o pedido, porque era necessário que ele passasse por tudo que passou. E isso é pedir certo, é abrir mão do controle e deixar nas mãos do Senhor. E sabe de uma coisa? Deus ama corações de quem pede com propósito, com humildade e com fé. Ele não ignora lágrimas sinceras, ele apenas molda as respostas para que você entenda no tempo certo o não que foi lhe dado hoje. Então, talvez o que você chama de atraso seja apenas Deus te ensinando a pedir de uma forma mais madura. Ele não quer negar o seu pedido, ele quer transformar o seu coração antes de te entregar o que você pediu. Às vezes ele ainda vai te entregar, mas ele quer ver um coração quebrantado e ver que ele vem em primeiro lugar em tudo na sua vida. Depois
depois as outras coisas serão acrescentadas, como diz assim na Bíblia. Nós sabermos pedir é entender que o centro da oração não é o nosso desejo, mas sim a vontade dele em primeiro lugar. E quando a nossa vontade se alinha com a dele, tudo começa a fluir naturalmente e fazer sentido, sem forçar, sem empurrar, sem se frustrar. Então, se hoje o céu parece em silêncio, respira, se acalma. Talvez Deus esteja apenas te ensinando a pedir certo ou até te protegendo ou te preparando para algo novo. Peça com a sabedoria de Salomão, com a fé de Ana e com a submissão de Jesus. E aí sim se prepara, porque Deus vai te surpreender com respostas muito maiores e melhores do que você imaginou. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até o próprio Deus ora em nosso favor quando não sabemos o que dizer. Ou seja, ele te entende mesmo quando você não sabe o que pedir. Então peça com coração e com propósito, mas peça certo. Não o que vai te satisfazer no momento, e sim o que vai transformar a sua vida. Se você está querendo casar, namorar, peça para Deus sondar o seu coração e ver o que precisa ser mudado antes do Senhor confiar alguém que vai compartilhar a vida com você. Uma dica legal é, mesmo sem ter alguém, chama algum amigo, amiga e vai nessas palestras que falam sobre casamento, relacionamento. Isso também vai te ajudar muito a crescer como pessoa e como lidar em um relacionamento. E também não se esqueça de se posicionar. Vá a lugares de Deus que tenham pessoas solteiras, óbvio que em lugares que tenham pessoas de Deus, tá? Não se esqueçam. Se você quer um aumento de salário, crescer de cargo, entrar em uma empresa renomada, ou até mesmo você está querendo abrir um negócio novo, peça para Deus te dar a sabedoria, a inteligência, a estratégia certa que você precisa para Ele confiar essa responsabilidade em você. Mesma coisa, sempre se posicionando, estude mais, leia livros, tem até canais aqui no YouTube que falam sobre finanças e faça a sua parte também, que Deus faz a dele. Enfim, em qualquer área da sua vida, faça essa pergunta antes de fazer o pedido. Isso que eu quero vai ter algum propósito para Deus, para honrar o nome dele? O que eu tô querendo é algo banal ou fútil? Porque se for, Deus infelizmente não vai conceder os seus pedidos. E eu queria caminhar aqui pro final dessa palavra, mas antes eu gostaria de falar sobre uma pessoa que não é tão falada assim na Bíblia, mas que teve sucesso e teve seu pedido concedido por Deus também. Estamos falando sobre Jabes, que pediu uma bênção com propósito. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz que Jabes orou assim: se me abençoares muito, prestem atenção, e ampliares as minhas fronteiras, que tua mão esteja comigo e me preserves do mal. Vocês percebem que ele pede bênção, mas também pede a mão de Deus e proteção para não cair no erro? Ou seja, pedir bênção é certo que ela vem acompanhada do desejo de permanecer no caminho de Deus. Então ele praticamente disse assim: Senhor, peço para ampliares minhas fronteiras, mas também peço para que me proteja e me ajude a não cair nos pecados e nos caminhos errados. Entenderam o que é um pedido bom e que agrada ao coração de Deus? Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco sobre como pedir da forma correta para Deus. E pense bem antes de pedir alguma coisa para Ele, tá bom? Se essa mensagem te ajudou e falou com você, eu queria te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar um novo vídeo e o mais importante, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também aprendam a pedir certo para o nosso Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe e que cada pedido e oração sua se torne um passo de crescimento no propósito dele para sua vida. Até o próximo vídeo.